O que pra ti define um bom palestrante? Um bom palestrante, eu acho que é alguém que consegue abrir mão do próprio ego. E eu acho que isso é muito difícil às vezes. E o TED ele é um formato muito específico. Porque é uma coisa que até a gente já discutiu com o TED, porque foi um problema que eles levantaram para nós de não querer renovar nossa licença depois do primeiro ano. Porque é um evento sobre ideias. Ideias que merecem ser espalhadas. No ponto de vista do TED, a gente trouxe muitas histórias de vida e poucas ideias. E, tipo, tudo bem, né? Eles vão ter a opinião deles e eles têm que ter a opinião deles. Concordo até certo ponto. E aí a gente argumentou com eles, né? A gente traduziu todos os talks pra explicar e no fim eles cederam e estamos aqui, né? Hoje, mas a gente aprendeu a lição, sabe? Então, por que eu tô falando isso? Por esse modelo de palestra, de fala muito específico do TED, a gente tá atrás de ideias, a gente não tá atrás de pessoas. Então, se a gente chamou alguém pela ideia dela, claro que ela vai falar sobre ela, claro que se a criação dela, se o contexto de onde ela veio é importante, a história de vida dela é importante, vai estar ali, mas não é sobre isso. Entendi. Então, acho que um bom palestrante para nós, para o TEDx, é alguém que consegue abrir mão do próprio ego e que entende que ele está ali para compartilhar a ideia dele. A ideia dele pode estar baseada na vida dele, isso não é um problema nenhum. Mas ele está ali para compartilhar uma ideia. O holofote é na ideia e não na pessoa. Tanto é que a nossa curadoria ela funciona dessa forma. Primeiro são as ideias, que ideias a gente gostaria de ter no palco e que pessoas poderiam trazer essas ideias. Então a gente primeiro tem que pensar nas ideias. E isso aconteceu depois do primeiro evento. A gente, né, conversou com o TED, aprendeu a nossa lição. E hoje a gente mudou a nossa curadoria, também muda todo ano. E hoje a gente tem esse olhar, assim, que ideias a gente poderia trazer para cá? É difícil, porque você admira pessoas, né? Uhum. Você não admira ideias, você admira pessoas. É verdade. Então, de vez em quando, a gente faz um exercício reverso. Assim. Queria muito que tal pessoa viesse. Do que ele poderia falar? Então, a gente hoje, costumeiramente, faz muito isso, assim. A gente chama a gente para conversar. Rodrigo, o TEDx Menal 2022, o tema é esse. E a gente queria muito a tua voz aqui, mas a gente queria ouvir o que você gostaria de compartilhar. Vamos bater um papo sem compromisso? Todo mundo, a maioria das pessoas topa. E vem, bate papo com a gente 20 minutos, a gente entende a ideia da pessoa, já fala o tema antes para ele poder se preparar também. E aí nosso julgamento entender se aquilo faz sentido pro evento ou não. E aí tem um filtro final de seleção ainda, né? Mas a gente está buscando ideias. Então, esse é um ponto que para nós foi custoso aprender. Hoje dói um pouco menos, mas ainda tem que ter esse olhar, sabe? Por mais que a gente admire pessoas que a gente coloca em cima do palco, a gente está buscando ideias que merecem ser compartilhadas para transformar a realidade de alguém. Então, é um olhar um pouco complexo. Tem ideias, opiniões de palestras que mudaram muito a forma de tu ver o mundo, ou mudaram coisas que tu acreditava? Palestras específicas, talvez eu não vá lembrar agora, porque já é muita gente. Ah, eu imagino. Mas eu acho que eventos, sim. Né? Então, por exemplo, assim, a gente já fez 18 eventos na cidade, mas nem todos são TEDx Blumenau. O TEDx Blumenau é o nosso evento anual. Então, ele acontece uma vez por ano e é o nosso maior evento. Mas o TED tem modalidades de eventos, além do standard, que eles chamam. Tá. Tem o Salon, que são eventos menores e temáticos. E aí, quando você pega essa licença, você tem que fazer no mínimo 3 eventos em um ano. A gente pegou essa licença 3 vezes, então a gente fez 9 eventos. Então a gente fez gastronomia 2 vezes, a gente fez cidadania, a gente fez um evento sobre cidadania pré-eleições municipais uma vez, a gente fez sobre moda, a gente fez sobre família, arquitetura, educação, música e faltou um que eu não tô lembrando agora. Okay. Mas a gente... É um evento menor, é um evento de 4 palestrantes só, mas é um evento extremamente focado numa temática específica. Uhum. A gente fazia muito ele porque a gente achava que o TEDx precisava ganhar mais relevância na cidade. Então a gente fazia mais eventos num ano. A gente chegou no cúmulo hoje de fazer 5 eventos num ano. Era extremamente exaustivo, assim. Mas a gente achava que era o momento disso, a gente precisava fazer, a gente fez. Então isso aconteceu. Então acho que eventos assim te fazem repensar sobre aquele tema específico, sabe? Entendi. Então a gente faz a curadoria de quem vai falar naquele evento. Então já é um primeiro exercício. Então isso aconteceu algumas vezes. Um outro evento que a gente gosta muito de fazer, que espero eu que volte agora em 2022, é o TEDx Blumenau Women. Então, o TED tem o TED Women, que é um evento focado em celebrar vozes e ideias de mulheres. Ele acontece sempre em dezembro, e aí o mundo todo pode fazer um evento igual ao TED Women na mesma época. A gente fez 2 vezes já o TEDx Blumenau Women. Normalmente é entre final de novembro e começo de dezembro. Uhum. E aí a gente fez 2 vezes já. Então é um momento onde você pode transmitir o TED Women ao vivo, mas você tem liberdade de curadoria para colocar palestrantes, mulheres que você queira também. E todo ano a gente coloca.
né? Toda vez que a gente faz, a gente coloca. Então, a gente fez 2 vezes, foram 10 ideias, né? 5 em cada um. É um evento que a gente gosta muito de fazer. É um evento onde a gente tem um olhar diferente de curadoria, é um evento, né, um pouco mais sensível em alguns pontos, mas é um dos eventos favoritos da nossa equipe e acho que da cidade também, sabe? A atmosfera no dia do Women é tão leve, é diferente, sabe? Então acho que eventos como o Women, como esses salons que a gente fez, eles te fazem repensar aquele ponto específico, sabe? Me faz repensar a minha relação com a comida, me faz repensar músicas, a cidade, né, eleições, coisas assim. Porque o primeiro ponto é a gente entender que mensagem aquele evento quer passar para definir o tema dele. Depois quem vai vir falar. E aí depois a gente prepara essas pessoas. Então é uma relação muito intensa que a gente tem com o tema. Né, de tentar explorar ele de todas as formas possíveis e tudo mais. Então acho que ele muda a forma com que a gente vê o mundo. Claro que algumas palestras também já mudaram, mas agora eu lembrando, eu acho que é muito sobre isso, sabe? De essa visão mais macro de eu vejo comida de um jeito diferente agora. Eu vejo a cidade de um jeito diferente, eu vejo a arquitetura de um jeito diferente. Entendi. O salão de arquitetura a gente fez dentro do museu na Companhia Aérea, que é aquele auditório novo que eles fizeram. Então, a gente foi um dos primeiros eventos, que a gente inaugurou aquele lugar, basicamente. E é muito legal você fazer um evento sobre arquitetura num lugar que é patrimônio histórico da cidade e convidar as pessoas a repensar toda aquela relação ali. Foi Burle Marx e Hans Bros, acho que fizeram a Hering, né? Isso. Então, e aí ele tem um prédio histórico lá, onde era a companhia de costura, e revitalizaram o prédio todo, e no último mandaram um auditório maravilhoso. E aí a gente fez lá o evento, sabe? Então, coisas assim são pontos marcantes pra mim. Te entendi. Seria, se eu entendi da forma correta, seria assim, a partir do momento que vocês se reúnem, colocam assim, o que Blumenau precisa... Como é que é a frase? Qual a próxima grande conversa? Qual é a próxima grande conversa? Só de vocês definirem isso, já cria um universo do qual tu vai estudar ou vai se aprofundar e depois vai descobrir as pessoas. Então, e nisso tu começa a mergulhar nesse universo e esse universo começa a poder mudar a tua visão do teu mundo. Eu acredito que seja isso, né? É, exatamente isso. Até porque quando a gente vai preparar essas pessoas, a gente é confrontado com muitos pontos de vista, muitas ideias, muitas percepções que não são nossas. O evento é sobre os palestrantes, né? A gente está ali como uma forma de fazer isso tudo acontecer, de potencializar isso ao máximo, mas as ideias que vão ser compartilhadas são dos palestrantes. Então, preparar um palestrante é um exercício incrível de você abrir mão completamente do seu ego, de qualquer preconcepção que você tenha, de qualquer preconceito que você tenha, sabe? Porque você está ali, por mais que você não seja 100% convencido por aquela ideia, alguma coisa assim, você tem que fazer o máximo para aquela ideia ser o mais potencializada possível. Então, acho que essa é uma experiência muito marcante que a gente tem todo ano e te faz, invariavelmente, mergulhar em temas e até trazer coisas inusitadas, sabe? O segundo evento que a gente fez, em 2016, foi o TEDx Blumenau Sinergia e Catarse. Então, a gente queria falar de sinergia e de catarse. E aí, eu lembro que um dos nossos times fez um trabalho maravilhoso de estudar a fundo o que era catarse e o que era sinergia. E um dos significados de catarse é uma explosão de sentimentos que nem necessariamente é positiva. Então, de posse disso e já selecionados os palestrantes daquele ano, a gente desenhou o segundo bloco do evento para que as pessoas chorassem, por exemplo. Porque a catarse também é sobre isso. É sobre você botar para fora, sabe? Então, explodir o final do segundo bloco era incrível, assim, mas era muito pesado, de certa forma, sabe? Então, tipo, as pessoas se emocionaram muito. Então, a gente chega nesse nível de profundidade com os temas, sabe? Caraca. O cara tá lá atrás olhando assim, yes, tá todo mundo chorando. Tipo, tipo isso. Acertamos, né? Mas eu te entendi. Não, foi incrível, assim. Nesse ano, no final desse bloco, a gente teve o Marcelo Gugu, que é um rapper brasileiro famoso, criador da Batalha de Santa Cruz e tal. E ele tem um projeto chamado Infinity Class, que ele dá aula de história sobre a ótica do hip hop e do movimento negro brasileiro. E ele dá aula de história, tipo, na escola mais cara particular de São Paulo e na FEBEM. Então, tipo, ele veio compartilhar isso e aí a gente pediu pra ele cantar depois. Só que ele ia cantar no final. E aí depois dele veio a Noemi Kellerman, que, né, diretora cultural do teatro. E o evento foi no teatro. Tipo, nesse ano a gente construiu arquibancadas em cima do palco, então a plateia inteira tava em cima do palco e o palestrante vinha pela plateia do teatro, subia no palco e dividia esse momento com a gente. E o talk da Noemi era sobre o Roy Kellerman, sobre a convivência dela com o Roy. E ela tava em casa, né? O teatro dela. Então esse talk já fez uma galera desabar. Todo mundo em lágrimas já.
E aí a gente chamou o Gugu no final pra ele cantar uma música de amor, que ele tinha um spoken word, na verdade. E aí ele dedicou a música pra Dona Noemi. Aí acabou. Aí acabou. Aí não teve pessoa que não se emocionou mais ali, assim. Então, quando a gente desenha os temas dos eventos, a gente tenta buscar esse tipo de coisa, sabe? De entender quais são todos os significados que a gente pode abordar no evento. Porque, né, Sinergia Catarse, esse ano, mundos, amanhãs, cada tema que a gente escolhe, a gente tenta entender quão multidisciplinar a gente pode ser nele. E o quanto a gente pode explorar isso. E aí, isso é importante porque a gente precisa trazer essas ideias de pontos de vista diferentes, de pessoas diferentes, de histórias diferentes, de origens diferentes. Então, o tema desse ano era Falando com Estranhos. Dentro desse tema, a gente foi entender o que era estranho. Então, o que é estranho? A gente tem uma palestra sobre um cara que estuda a vida em Marte. Vida alienígena é estranho. Você falou que a gente ia falar de ETs, né? Olha aí. Aí, ó. Então, a gente foi pra esse lado, mas... beleza, isso é um. Mas as pessoas que... Você falou da Lid, né? A gente tá conversando da Lidiane. As pessoas que fazem a merenda escolar são estranhas para as crianças e não deveriam ser. Então, a gente vai para faces muito diferentes e opostas do que é um estranho para construir uma narrativa na cabeça de quem tá assistindo. Então, todo ano a gente passa por esse processo, por esse trabalho, assim. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!